Muito boa noite, amigos e leitores do portal Quiririm News. Chegamos aí à penúltima entrevista, ao penúltimo dia de sabatina com os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. Hoje nós vamos entrevistar o candidato do PSC, o candidato Chico Oiring, que vai aí falar pra gente um pouco mais sobre o seu plano de governo para a cidade de Taubaté, caso aí ele seja eleito, né? Então, vamos aguardar aqui o candidato a entrar. Eu vi aqui que a primeira pessoa a entrar na live foi a minha irmã, Dalila. Boa noite, Dalila. E vamos aguardar aqui o candidato a entrar também, para que a gente possa iniciar a sabatina com as perguntas, para ver qual é o plano de governo dele, caso eleito, na cidade de Taubaté. A gente vai falar um pouco sobre segurança, mobilidade urbana, vamos falar também de educação, vamos falar também de turismo, vai entrar também cultura, com perguntas de internauta, inclusive, que deixaram aí nos comentários. Vamos falar de saúde, vamos falar também de emprego e também conhecer um pouco mais aí da vice-candidata do candidato a prefeito Chico Oiring do PSC. Bom, amanhã, sexta-feira, é o último dia de entrevistas. Enquanto o candidato que vai ser sabatinado hoje não entra, vou avisar vocês que amanhã tem a entrevista com o Capitão Souza, às 18 horas. Capitão Souza, que é candidato pelo PRTB, será a nossa última sabatina, nossa última entrevista. Fizemos aí 2 semanas inteiras de entrevista com todos os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. E amanhã a gente encerra com o Capitão Souza, que também vai explanar aí as suas ideias de melhorias para a cidade de Taubaté. Bom, vou fazer um convite aqui para o candidato. Eu não vi se ele entrou ainda ou não. Vou ver se ele já está na live e vou eu mesmo convidá-lo. Estou aguardando aqui a conexão com o candidato. Assim que ele entrar, a gente começa a sabatina. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Andréia Faria, que também está aqui com a gente. A Gé Gonçalves, Roberleide Oliveira, Dri Moscardo também está aqui, entrou na nossa live para acompanhar. Então é isso, a gente está aguardando aqui a entrada do candidato Chico Oiring para iniciar a sabatina com as perguntas aqui. Bom, o Chico acabou de entrar, já vejo ele aqui. Esperar a conexão aqui. Chico Oiring. Vamos achar aqui o Instagram dele. Pronto. Está feita a solicitação. Sérgio Fonseca também está aqui assistindo. Joyce Juliano Ramos, aqui entrou na nossa live. A Érica acaba de entrar também. Então é isso, pessoal. A gente está aguardando aqui a conexão do candidato Chico Oiring, do PSC, para começar a sabatina com perguntas e respostas sobre o plano de governo dele para a cidade de Taubaté. Aqui está o candidato com a gente. Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa noite, Douglas Castilho, pessoal que está nos seguindo. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês e poder mostrar um pouquinho das nossas propostas, do que nós queremos de bem para essa cidade, que nós tanto gostamos dela. Muito obrigado pelo momento e de nos acolher aí. Eu que agradeço. Eu vou pedir para o senhor abaixar um pouco a câmera do senhor para a gente poder ver o seu rosto, para a gente poder entender melhor o que o senhor vai passar para a gente. Agora ficou bem melhor, bem melhor. Muito obrigado. Chico, então, na verdade, assim, a sabatina ela é bem simples, são perguntas com respostas livres, mas a primeira aqui, que é a sua apresentação, o senhor tem 30 segundos para fazê-la. Eu queria que o senhor contasse para os nossos leitores quem é Chico Oiring e por que ele é candidato a prefeito na cidade de Taubaté. Francisco Carlos Azevedo Oiring, 65 anos, casado, uma filha, você vovô agora em janeiro pela primeira vez, primeiro neto. Cheguei em Taubaté aos 15 anos de idade para fazer a escola técnica, que é o Colégio Técnico da Engenharia. Depois eu fiz engenharia elétrica, 5 anos, me formei na turma de 78,
fiz a minha pós-graduação na FUPA, em Itajubá, em instalações elétricas, e 40 anos manejando dinheiro público, né? Como engenheiro eletricista, trabalhei nas maiores empresas de energia desse país, as linhas de distribuição, transmissão e as subestações, desde 13,2 kV até 550 mil kV. Né? A energia desse país teve na minha mão, e teve e está. Né? Tá certo, candidato, deu seu tempo. Desculpa. Tranquilo, eu vou pedir para o senhor afastar um pouquinho de novo, eu quero ver o candidato, isso. Para a gente entender melhor, saber quem é o senhor. Assim ficou ótimo, está perfeito. Vamos continuar aqui então. Bom, agora a primeira parte é para destacar a sua principal proposta de plano de governo, caso eleito. Eu costumo falar para os outros candidatos que também fizeram entrevista com a gente o seguinte: se o senhor tivesse que elencar se alguém chegasse e falasse, olha, o senhor vai poder resolver uma coisa do seu plano de governo, qual seria essa proposta? A minha base, o meu tripé é transformar Taubaté numa instância turística. Taubaté está num ponto estratégico desse país, perto dos principais polos de turismo, e Taubaté tem uma dinâmica para isso. Nós temos o Onsen Termas parado, nós temos mapeado o que vem do Onsen Termas e que nós podemos gerar de emprego e renda só com ali. Só para você ter uma ideia, isso inclusive baseia um pouco na cidade de Olímpia, onde temos a metade da área que temos no Onsen Termas, e Olímpia tem somente um ponto de água. Nós temos o ponto de águas termais em vários locais da cidade, então nós vamos usá-lo todo. A prefeitura tendo a larva da água, a gente pode plantar isso para as pousadas, para os hotéis, para os parques temáticos, que vêm tranquilamente. O primeiro que vem é o Parque Temático das Laranjeiras, que seria o de Olímpia, que foi feito lá pelo Dr. Rubens Kiso, e Olímpia hoje é uma cidade referência do Brasil em turismo. Nós gostamos do nosso parque industrial, mas você sabe que nós só perdemos vaga. A cada dia que passa, a indústria está mais robotizada e as vagas estão ficando cada vez pior. E o turismo, nós temos tudo para acertar com o turismo. Então, o meu plano de governo está pautado no turismo. Bacana, candidato. A segunda pergunta, ela vai na parte de segurança. Quiririm, Bonfim, o Secap, o Santa Teresa, a gente tem muito comércio aqui desse lado da cidade, né? Inclusive restaurantes, mas nos últimos anos a região vem sofrendo com alguns assaltos, alguns delitos. A gente sabe que a PM, a Polícia Militar, é um aparato do Estado, é de competência do Estado, mas o senhor, como prefeito, tem alguma proposta que possa ajudar a segurança na cidade de Taubaté? Qual seria? A primeira coisa é que volta a subprefeitura de Quiririm, volta, e não é volta, ela vai funcionar. Ela vai ter poder de funcionar. Quiririm vai ser uma subcidade de Taubaté, certo? Quiririm, no meu plano de governo, você acompanha bem, você deve ter visto lá, Douglas, você vai ver lá que no meu plano de governo a gente quer trazer um segundo SEDES para Quiririm. Nós vamos trazer a escola de gastronomia para Quiririm. Nós vamos fazer, junto com o aparato das águas, que seria os parques temáticos, nós vamos fazer a emenda, nós vamos fazer uma ligação entre as figureiras lá da Imaculada até o Centro Gastronômico de Quiririm. A minha vice-prefeita é de Quiririm. Então, nós sabemos perfeitamente os problemas que os comerciantes estão passando. Tenho grandes amigos aí, seu Bentinho, o seu Dirley, a dona Elisa. Então, o pessoal Então, a gente sabe do problema, vamos usar. Primeira coisa, na parte da segurança, nós vamos trazer a Guarda Civil Municipal para a porta das escolas.
Hoje Taubaté tem 120 escolas municipais. E ali é o problema de todo, o problema da segurança começa ali. É na porta da escola. É a aliciação, é o tráfico de droga. Então, e nós queremos trazer a Guarda Civil para tomar conta dos pontos da cidade, dos pontos dos museus, das escolas, enfim, dos órgãos do patrimônio público. E Quiririm se encaixa perfeitamente nisso. Então, a gente traz a Guarda Civil Metropolitana, municipal, trazemos a atividade delegada junta. Taubaté, há 8 anos atrás, foi a cidade do estado que mais gastou em atividade delegada e depois ficado para trás nisso. Mas no nosso governo isso volta e nós vamos acertar. Eu sei que você vai me perguntar de onde que você vai buscar dinheiro para isso. Sei fazer e sempre fiz e vou fazer. Né? Então, como é muito simples. Primeiro, todos esses contratos que nós temos aí, eles estão superfaturados. Se eu chegar à prefeitura, na transição, eu já vou contratar uma auditoria. E esses contratos serão auditados e serão rebaixados em pelo menos 30%. Tem gordura para queimar. E nós, com isso, nós podemos começar a investir. E vamos trazer a parceria público-privada para nós, para a gente ir para cá. Nós temos que gerar emprego e renda. Gerando emprego e renda, você começa a tratar da segurança também. Tá certo, candidato. Eu vou reforçar para o senhor deixar a gente ver bem o rosto do senhor, mais uma vez, para a gente poder fazer a leitura completa aí das informações que o senhor está passando para a gente. Tá, a próxima editoria aqui é Mobilidade Urbana, e aí vem uma pergunta de uma internauta, tá? Vamos lá. Muitas famílias se mudaram aqui para a região de Quiririm, com os conjuntos habitacionais que foram feitos entre o SECAP e o Novo Horizonte, né? E com isso o transporte público tem uma maior demanda. A Joyce Santos, que é internauta, ela fez a pergunta. Eu gostaria muito de saber do candidato qual o plano para o transporte público que ele tem. Como muitas pessoas, dependo do transporte para trabalhar e preciso de um serviço melhor, mesmo com a pandemia os ônibus estão lotados. Obrigado a Joyce aí. Então, repasso a pergunta ao senhor. Olha, eu que agradeço a pergunta a Joyce. Gostei muito da pergunta e ela está representando aí milhares de pessoas que vêm sofrendo com isso. Quero deixar claro, primeiro, o contrato da ABC está por 4 anos, então é difícil de quebrar. Mas só que tem uma coisa, quem é o proprietário do transporte não é a empresa de ônibus, e sim a prefeitura. Então, o contrato está lá para ser cobrado, e será cobrado na forma da lei, e será descontado tudo que tiver que ser descontado. No meu plano de governo, eu volto a deixar, e eu quero deixar meu plano de governo, para quem quiser, eu vou deixar meu telefone aqui, depois eu vou encaminhar ele para quem quiser, lá está escrito, as 2 primeiras horas, viu, Joyce? Das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, quem vem do bairro para a cidade não vai pagar nada. E no final do expediente, das 6 às 8 também. Por que isso? Nós colocamos dinheiro no bolso do trabalhador, que ele não precisa usar o carro dele, não precisa usar o ônibus dele, o dinheiro do ônibus dele, se ele quiser se deslocar de ônibus, e fazemos mobilidade. A partir do momento que o cara não vai com o carro dele para a cidade, ele tem a passagem aberta. Você vai perguntar quem vai pagar essa conta? O subsídio. Tem subsídio para isso. O que acontece é que as coisas não são cobradas e a empresa faz o que quer. Então, o que acontece? Você veja aí a acessibilidade. Já teve 3 TACs no Ministério Público e a empresa não cumpre. No meu governo vai cumprir, porque eu tenho a caneta na mão. Quem tem que pagar sou eu, não sou eu. Eu tenho que assinar o cheque, mas eles também têm a contrapartida. E a contrapartida será cobrada na forma da lei. Nós teremos ônibus limpos, no horário, com acessibilidade. Tudo que tiver que cobrar vai ser cobrado e vai ser descontado. Então, automaticamente nós vamos ter. Agora, junto com isso, nós temos 4 anos para poder preparar a nova concorrência. Eu só não vou quebrar para não pagar, para não criar um passivo trabalhista. Mas vou cobrar e vou devolver. No meu governo, volta a ter cetal. Não tenha dúvida. Você não perguntou, mas já vou adiantar. Volta a carreta da saúde. Não sei se
ajudei lá. A gente vai chegar nesse ponto dela. da saúde também. Ah, com certeza, respondeu e está entendido. A gente vai falar um pouquinho de educação, porque tem um pouco a ver. Com a mesma crescente populacional, né? Obviamente a demanda em creches e escolas também aumentou, né? Dá para ser feito alguma coisa para se resolver essas vagas em escolas e creches, mesmo em meio à crise da pandemia, logo que o senhor, caso eleito, assuma? Sim, olha, Douglas, eu vou usar, eu não falei ainda em nenhuma delas, mas teve candidatos aí, inclusive amigos meus, que algumas propostas minhas não faziam parte do plano de governo deles e começou-se a trazer. Então, vou aproveitar a sua live aqui, vou falar de primeira vez isso. A gente está levantando, a gente tem... Então, por exemplo, nós temos o problema da creche, são 3 mil pessoas esperando vagas nas creches, certo? Nós, por exemplo, na Feira da Estiva, por exemplo, domingo na Feira da Estiva, conversando com o pessoal da Estiva, ali com o Maninho, aproveitando para mandar um abraço para ele, para o Marcelo, lá do Bar São Paulo, enfim. Pô, ali nós temos área da prefeitura, área que dá perfeitamente para se fazer o sanitário. Douglas, é um absurdo aquilo que eu vi, o cara trabalhando desde as 6 da manhã, 5 horas, para ele poder montar a barraca dele, para ele estar ali. E daí, o que acontece? A hora que ele precisa ir no banheiro, ele tem que ir numa padaria ou tem que ir lá no Semar. Ele tem que largar o negócio dele, procurar o filho, o pai, um amigo para ficar ali no negócio dele para ir no banheiro. E com uma área da prefeitura ali, na própria Avenida Vila Rica. Então, por exemplo, área da prefeitura, área municipal, puta não tem... Pelo amor de Deus, eu sou engenheiro, eu rasgo meu diploma, deixo de ser engenheiro, se eu não consigo fazer naquela área ali uma creche, o acesso nos banheiros para a feira, uma feira que já existe há 30 anos, praticamente existe a Feira da Estiva, quase 30 anos, uma cidade que arrecada 1 bilhão e 200 milhões de orçamento e não consegue fazer 2 banheirinhos, que fosse 2, eu acho que tem que fazer 4, mas eu estou falando 2 para não fazer nada. Aí depois vem falar que vai fazer, teve 8 anos para fazer. Teve 8 anos para fazer, não fez. Tá certo? Entendi. Bom, eu vou passar agora aqui. Só um pouquinho. Quero garantir para você, Douglas, nos 4 anos do meu governo, porque eu não falo em reeleição de jeito nenhum, mas eu saio do meu governo com déficit zero para as creches. Zero aí as vagas. Zero as vagas. Entendido. Então tá bom, a gente passa agora também aqui para uma área que já é o carro-chefe do seu governo, que o senhor falou no início, que é o turismo, né? Aí não tem como não citar Quiririm, que é um polo turístico gastronômico da cidade de Taubaté. A pergunta é, o seu plano de governo tem alguma proposta nessa área? O senhor já adiantou para a gente lá no início que tem e que é a base do seu projeto. Então conta para a gente, então, o que dá para ser feito, primeiramente, em Quiririm, com o que tem aqui, e também com o restante da cidade, o que o senhor imagina que pode ser feito? Douglas, para mim, Quiririm, não é para mim, nós estudamos tudo isso. Tenho certeza, você deve conhecer, por exemplo, a cidade de Curitiba, você tem o bairro de Santa Felicidade, em Quiririm, em Curitiba, que é o que vem a ser? É a avenida com as transversais dos restaurantes de todos os tipos, uma ala gastronômica da cidade de Curitiba, uma coisa que leva a gente do Brasil e do mundo para lá. Mas não chega, Douglas, mas nem perto do glamour, da beleza, do povo de Quiririm, entendeu? Quiririm tem tudo. Por exemplo, você chega na hora da festa de Quiririm, por exemplo, a gente entra, por exemplo, eu vou na festa, uma das coisas que eu mais, lógico, sou gordinho, então já devo gostar de massa, né? Então vou buscar meu nhoque e tal, mas eu vou na festa, uma das principais coisas da festa são os doces, aqueles doces da entrada de Quiririm, são uma coisa assim maravilhosa, e nós não usamos esse potencial. Então, tem alguns que já chamam monotrilho,
outros chamam o trem do Chico, mas a gente vai interligar a cidade, certo? Então, Quiririm vai ter o seu lugar dentro do turismo, dentro da área do turismo. A gente vai ter a escola de gastronomia, né? A gente vai ter um novo SEDES e nós vamos ter o dinheiro para incentivar. Nada contra o mercado, mas de jeito nenhum. Nós temos que fazer coisa do século XXI, coisa para frente. Então, nós vamos ter um incentivo para esse pessoal para tocar Quiririm. Dentro ali dentro disso, né? Quiririm já é o turismo natural. Eu não vou citar aqui, Douglas, eu não tenho ordem, mas, por exemplo, eu tenho cantina de amigo meu em Quiririm que fala para mim já, 65% do meu movimento é de fora, 35% é de Taubaté. Acho que você deve até saber de onde que eu estou falando isso. Qualquer um de nós está. Quer dizer, mas ele já cansou de falar isso para mim. Eu vivo 65%. Então, pelo amor de Deus, nós temos que explorar esse polo que nós temos. Então, Quiririm está no meu radar. A minha vice é daí, a subprefeitura volta e nós vamos ter. Dentro do meu plano de governo, para trazer o turismo de volta, nós temos lá um planejamento de ter uma festa, uma mega festa por mês na cidade de Taubaté. Quiririm está dentro disso. Nos finais de semana, nós vamos ter totalmente levantado todo o artista taubatiano para a gente poder usar nas comunidades esses artistas. Nós temos como fazer isso, nós podemos pagar ele por RPA, dentro da lei, não precisa nada. E nós levamos o sertanejo para Quiririm na sexta e no sábado, o forró lá para Vila São José e na Imaculada. Então, a pessoa vai ter, no final de semana dele, evento dentro da casa dele, no momento dele, ele não precisar sair do bairro dele, do local dele, e ir lá para a porta da adega, para fazer rolezinho na porta do shopping. Então, as propostas nossas são de Taubaté para taubatiano. E que o taubatiano tanto gosta. As primeiras festas de Quiririm eram coisas de marcar a vida da gente. Então, Quiririm vai ser o centro do turismo. Parte daí tudo, tá certo? Não tem como. Entendido. Muito bem. Bom, agora depois de turismo a gente vai chegar a abordar aqui cultura, que tem muita relação, né? Mas é uma pergunta de outra internauta. O nome dessa internauta é Maiara Castro. Ela pergunta o seguinte: quais as propostas de movimentos culturais na cidade? Até que o senhor já abordou algumas coisas, mas também dentro das escolas. Então, obrigado aí, Maiara, por essa pergunta. O plano de governo do senhor tem alguma coisa para ser feito cultural dentro de escolas também? Sim. Nós vamos querer as bibliotecas, certo? Nós temos que ter as bibliotecas. Lógico que hoje nós podemos ir para as bibliotecas digitais, não precisamos ser tão, voltar lá para os livros. Mas, fora isso, nós vamos ter Você pode repetir um pouquinho só? Posso. Falhou. A pergunta da Maiara é a seguinte: quais as propostas de movimentos culturais na cidade e também dentro das escolas? E dentro das escolas, tá legal. Tá. Olha, dentro das escolas, nós vamos levar os teatros, o repasse dos teatros. Aquilo que nós vamos fazer com o artista taubatiano, que nós vamos fazer ele movimentar e ele ganhar dinheiro no final de semana, com relação ao artista, nós também queremos fazer isso para dentro da escola. De que forma? Valorizando o nosso acervo natural. Nós somos uma terra de Monteiro Lobato, de Hebe Camargo, de Celi Campelo, de Tony Campelo, de Cid Moreira. E o que nós fazemos? Nada, não temos nada. Então nós vamos ter os museus.
Nós vamos ter o museu de todas essas pessoas, nós vamos procurar o Mazzaropi, o hotel do Mazzaropi, embora seja uma coisa particular, ele retrata muito. Conheço amigos meus que vêm de São Paulo para cá só para passar o final de semana no hotel do Mazzaropi e vai embora. E não usa o acervo que nós temos. Então, nós queremos trazer isso de volta. No governo do Roberto Peixoto, eu acho que vocês devem lembrar bem disso, foi criado o Museu do Mazzaropi, ali perto da Santa na rua Terezinha. Emílio Inter, na praça, isso, na Emílio Inter, na Praça da Terezinha. Na época, eu não tenho nenhum problema, Douglas, de falar de outra gestão e de copiar alguma coisa que é boa. Então, já tinha falado com você que a carreta da saúde volta, que o TCTAL volta, isso não é coisa do meu governo, mas está no meu plano de governo, mas são de outros e que eram boas. Então, eu vou trazer, por exemplo, a Silvana Rocha, na época, foi a idealizadora daquilo dentro da Metro, acho que você lembra disso, ela que foi a grande idealizadora daquilo, tudo pronto, funcionando. Eu moro próximo daqui da Praça Santa Terezinha. Douglas, o museu recebia pelo menos de 50 a 100 ônibus por semana de gente de fora que vinha aqui. Gente de fora que vinha. Acaba o governo do Peixoto e é destruído porque era um legado do outro. E é onde que se pensa na cidade? Então, a Joyce, é Joyce, né? Não, a Joyce era da outra. Não, deixa eu ver aqui, é Maiara. Maiara. Então, Maiara, nós vamos ter os museus dentro das escolas, nós vamos ter as escolas, nós vamos fazer a Fego Camargo ir para dentro das outras escolas. Já é uma escola modelo, você entendeu? Como nós tínhamos uma escola modelo que era o Ezequiel. Hoje, o Ezequiel tem 120 escolas. Eu posso dizer que é ruim as escolas? Não posso, não interessa, são boas escolas. Então, nós vamos usar a Fego Camargo para fazer, aí, vocês que são jornalistas, né? Como se fosse vendendo a Fego Camargo para dentro das escolas, levando... Entendi. Assim, como se fosse quando você o franchise, quando é franchise não, quando você compra uma franquia, a franquia, nós queremos levar, lógico, não vamos precisar pagar nada por isso, mas nós queremos levar uma parte da Fego Camargo para dentro das escolas. Bacana, candidato. O senhor tinha falado também um pouco atrás que queria falar da carreta da saúde. Chegou o momento, a gente vai falar um pouco de saúde. A pergunta é a seguinte: estamos aí em meio à pandemia, né, onde a saúde se faz ainda mais primordial. O planeta todo não estava preparado para isso. O que o senhor propõe para melhorar nessa pasta? A gente tem um hospital municipal, a pandemia faz se ter uma nova visão e ter que ter uma nova precaução aí para o que vem pela frente? Ou o que o senhor planeja aí, caso eleito? Vamos lá. Olha, são coisas muito simples, são coisas que vêm que nem da iniciativa privada e que dão certo. Qualquer cidadão que estiver nos assistindo ou escutando e que trabalha na empresa, ele sabe o que é um exame periódico, né? Você também sabe. O que acontece? Uma vez por ano ele tem que passar por exame periódico e a cada ano aquilo vai modificando pela idade, os exames vão aumentando. Eu vou fazer exatamente isso. Douglas, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou chamar os 320 mil taubatianos. Nós vamos dar um cartão SIM para cada um. Isso, primeiro momento de governo, nós vamos chamar e vamos documentar todos os taubatianos. Os 320 mil taubatianos vão ter o seu cartão SIM. Junto com esse cartão, por que isso? Primeira coisa, os repasses de saúde, Douglas, ele vem em função do que você tem cadastrado. O repasse vem em função daquilo que você
Determina. Então, o que acontece? Hoje, você vai dizer assim, pô, mas isso já começou a ser feito no governo Peixoto, tinha um cartão, depois acabou, e dentro do governo do Júnior apareceu um cartão de papelão, que também marca a consulta. O Douglas, veja bem quem está em casa. Nós precisamos de um cadastro único, um prontuário eletrônico de todos nós. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos cadastrar os 320 mil taubatianos. Todo mundo vai estar cadastrado. Junto com esse cadastro, nós vamos ter 320 mil pessoas cadastradas. Nós vamos buscar os grandes laboratórios para poder vir fazer o check-up geral e cada um de nós vai ter o seu raio-x dentro daquele prontuário eletrônico. Tudo que você tem, de unha encravada, diabetes, o que você tiver, você vai estar cravado. Você vai dizer assim, mas quanto vai custar isso? Custa barato, Douglas. Se você vai fazer um check-up, é um valor. Se você vai fazer 320 mil, é outra história. É só negociar. E eu não estou indo para a prefeitura para fazer minha vida. Minha vida está feita. Tá certo? Eu estou indo para a prefeitura para devolver um pouquinho para essa cidade que a cidade me deu. Como eu falei, cheguei aqui com 15 anos de idade, estou com 65, cheguei aqui, vendi o almoço para comprar a janta. Então, tudo que eu fiz foi aqui. Tudo que eu melhorei, tudo que eu ganhei foi aqui. Então, eu acho que eu tenho que devolver. Então, eu vou cadastrar os 320 mil, vamos fazer um check-up completo de todos. Então, cada um de nós vai ter um prontuário eletrônico. A hora que você entrar na UPA São Marino, na UPA Santa Helena, ou qualquer postinho, a hora que você der o seu número de prontuário, o seu CPF, vai estar lá, o seu histórico, o que você tem. Então, você começa a fazer prevenção. Você fazendo prevenção, você começa a fazer o quê? Economia. Nós estamos no momento, eu acho isso de uma insensatez. Nós estamos num momento de pandemia, como você falou, mais de 158 mil mortes. Tem o decreto que abre mão de tudo, se abriu mão das concorrências, se abriu... Então, tudo pensando nesse momento que nós estamos fazendo. O que Taubaté fez? Nada. Nós temos um hospital São Lucas parado. Parado. Não fizemos nada. Não fizemos nada. Vamos trazer. O que falta em Taubaté, depois que tiver todo mundo cadastrado, já está todo mundo checado. Então, nós começamos a fazer economia. Aí, nós precisamos o quê? É de um hospital de retaguarda. Porque o que é que você mais escuta? 5 mil para fazer cirurgia oftalmológica, que não tem. 23 mil esperando nas filas das mais diferentes. Por quê? Porque o hospital regional nosso, 70% é usado pela região, 30% por Taubaté. Você pega o HMUT, bate no peito, que é o hospital municipal, não sei o quê. Se o governo do estado passar um mês sem colocar o aporte que ele põe lá, o hospital fecha. Com um mês. Com um mês, o Douglas, fecha. Então, ele também, o que acontece? O HMUT também é usado, uma parte dele para a região. E Taubaté fica para trás. Então, nós vamos atrás do Hospital São Lucas, vamos fazer um acordo. Se não for ele, nós vamos buscar as verbas e vamos fazer um hospital municipal. Um hospital municipal. Porque um hospital municipal, ele serve de retaguarda. De cara, você monta uma geriatria e você monta a maternidade. Você pega os 2 pontos, que são os 2 pontos principais da saúde, e você começa a acertar a vida. Quando você pode não enxergar muito, mas quando você tem um cadastro único, um check-up, você já começa ganhando desde o primeiro momento. Quando você entra numa UPA, você já tem o seu cadastro, o cara já vai direto na sua doença, já vai direto no seu mal. Você começa a economizar dinheiro na farmácia, no atendimento, na internação, e começamos a ganhar qualidade de vida. Tá certo, candidato. Então, a carreta da saúde volta, né? É importante a carreta da saúde, fez muito bem para essa população inteira, e a carreta da saúde, Taubaté, que foi pioneiro nisso, acabou com a carreta, e o governo do estado tem carreta hoje.
rodando para o estado aí, Taubaté não tem. Mas volta a ter. Entendido. A gente passa agora a falar de um assunto também que é muito importante, que é o emprego, né, na cidade. O que fazer para restaurar os postos de trabalho na cidade a curto prazo, perdão, a fim de minimizar aí os impactos da pandemia que a gente estava falando agora há pouco? Olha, nós temos que simplesmente o seguinte, quem está tocando essa cidade hoje, Douglas, quem toca essa cidade hoje são os micros e pequenos empresários. É eles que estão dando a direção disso. Não é as grandes empresas. Você veja bem, não adianta eu falar, tem um outro candidato aí falando que vai dar 7 mil quase sem juros. Ele usa, inclusive, esse termo. Não é empréstimo, é quase sem juros. Não fez até hoje. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós queremos trazer dinheiro barato para o incentivo a esse trabalhador. Nós temos mapeado isso, Douglas, nós vamos mapear. Quem dá emprego em Taubaté hoje são pizzarias. Por exemplo, eu não vou dar nome, mas, por exemplo, na Praça da Elétrica tem algumas pizzarias. Tá? Uma delas dá 33 empregos diretos. A outra dá 18. Estou falando emprego direto, formal. Eu estou falando, eu só não estou dando nome, porque eu não tenho ordem para dar. Eu conheço fábrica de imóveis planejados, Douglas, que estão dando aí 46 empregos diretos, outra que está dando 30 empregos diretos, cantinas que estão dando, que nem aí em Quiririm, os seus vizinhos, que dão 65 empregos diretos. Quando eu digo direto, formal, nego registrado, bonitinho, não está pedindo para a folha de pagamento virar, nego que aguentou a pandemia. E o que nós fizemos para ele? Nada. Então, a gente vai ter um plano para a gente fazer esse cara ir lá. Porque ele é muito penalizado. Você pega a conta de luz dele, ele tem uma contribuição de iluminação pública lá dentro. Ele paga aluguel caríssimo dos pontos dele. E o que a gente devolve para ele? Nada. Ficamos buscando as empresas lá de fora que vêm prometer para um dia devolver alguns empregos. Então, se nós temos direto aqui, nós vamos fazer um plano que esse dinheiro seja diretamente a eles. A área, se puder ser, a área vai direto. Lógico, tem que ter contrapartida. Eu não vou entregar a área e não vou ter nada de volta. Ele vai ter um prazo, ele tem que se acertar, mas eu tenho que incentivar esse. E é rápido isso. Isso dá para fazer. Dá para fazer, é fácil, eu sei fazer. Tá certo, candidato. Eu vou chegar numa parte agora que eu preciso que o senhor apresente quem é a sua vice-candidata, contar um pouco de quem ela é e qual é o motivo da escolha dessa sua vice-candidata, por gentileza. Bom, minha vice-candidata, o maior orgulho de falar dela nesse momento, né, é aí de Quiririm, da sua cidade, do seu bairro, desse bairro tão famoso, filha do seu Bentinho, uma pessoa tão tradicional, maravilhosa, e que vive Quiririm, né? Uma pessoa de 80 anos que continua trabalhando aí sem parar até hoje. Ela é a dona da fábrica de massas Quiririm, é uma empresária que dá emprego direto, luta aí, tem a loja, tem a fábrica, né? Tem a distribuição dela aí em Quiririm, né? O pai já foi vereador, o pai dela, e ela é uma empresária que dispensa comentários. Eu não tenho dúvida nenhuma de todos os vices que tem aí, eu tenho a melhor vice. O melhor vice que existe dos 10 candidatos é a minha, né? Eu acho que todo mundo queria ter uma vice que nem essa. 5 horas da manhã para ela é tarde. Viviane Alvarenga Mencastrop. Ah, certo, a Viviane. Conheço a Viviane. Viviane. 5 horas da manhã para ela já é tarde. Entendi. 5 horas da manhã para ela é tarde.
ela já está, a gente troca mensagem para ela, ela já está na rua, já está trabalhando, gera emprego direto, gera emprego indireto. Quer dizer, não precisa, não tem. São 10 candidatos, nenhum tem a vice que eu tenho, independente do resultado. Bacana, candidato. Eu chego agora nas considerações finais, que é o momento onde o senhor fala aí para o seu eleitor. O senhor tem aí passe livre para falar o que o senhor quiser. Lembrando que a nossa live fica disponível depois no Instagram e também no Facebook, para as pessoas que não puderam assistir em tempo real poder assistir novamente. E também quem assistiu aqui com a gente ao vivo e quiser assistir novamente, ver algum detalhe, possa ver de novo. Tá certo, candidato? Vou pedir que o senhor posicione a câmera bem focada no rosto do senhor e faça aí as suas considerações finais. Bom, Cláudio, primeiro, Douglas, te agradecer muito pela oportunidade. Você foi, assim, levou isso de uma forma muito amistosa, muito boa. Me senti não sabatinado, mas sim conversando e mostrando meu plano de governo. Então, primeira coisa, quero te agradecer muito. O telespectador de casa aí que veio fazendo as perguntas, deixar um abraço para a Joyce, deixar um abraço para a Thalita, acho que a outra era Maiara, sabe? Só de escutar a gente, de estar aí, de participar e dizer que a gente está muito feliz, a gente tem certeza que se a gente chegar, a gente consegue melhorar Taubaté, porque nós estamos, é uma campanha simples. Douglas, vamos deixar claro, não tem nenhum empresário por trás, não tem nenhum acordo por trás. Nós estamos fazendo a campanha com os nossos recursos, não tem acordo com ninguém, ninguém vai mandar, ninguém vai falar assim, eu pus 50 mil aí e agora eu vou colocar alguém na secretaria tal. Não. Então, se a gente chegar, nós vamos colocar os melhores nos melhores lugares. E como se faz na iniciativa privada. E se não for bom, sai também. Sai também. Certo? Então, nós temos certeza que nós vamos fazer de Taubaté uma nova era. Taubaté para frente. Taubaté para taubatiano. Porque nós vamos gerar emprego aqui, esse dinheiro vai ficar aqui e o taubatiano vai melhorar a qualidade de vida dele. É isso que a gente quer. Tá certo, candidato. Vou pedir só para a gente registrar que o senhor fale o número do senhor também, para quem está assistindo saber qual é o número para votar no senhor, por gentileza. Então, tá bom. PSC, é o Partido Social Cristão, meu número é 20. Tá certo, fácil, candidato. Né? Se não gostar do Chico, pode votar no 20 também. Tá bom, candidato. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que campanha é corrida. Obrigado por parar um pouquinho aí das suas tarefas do dia a dia para falar aqui com o nosso leitor, para explanar aí o seu plano de governo. Nós aqui do Quiriri News agradecemos muito que você tenha vindo até aqui e ajudado nesse momento democrático da nossa cidade, tá bom? Então tá. Douglas, eu agradeço muito e digo de novo, que eu me senti em casa. Está de parabéns. Pode, não precisa, não desfazendo do Quiriri News, mas pode ir para qualquer uma das grandes aí que você está tranquilamente, você está preparado para elas. Inclusive, tive em grandes aí, né, que são grandes conglomerados, não vi essa disposição, essa tranquilidade. Fiquei muito contente e, principalmente, eu tenho um amor assim, muito especial por Quiriri. Tanto que a vice saiu daí, muitas coisas do plano é voltada para aí, e, se Deus quiser, a gente vai ter uma Taubaté junto. E conto com você. Se eu chegar, depois vamos conversar, você nos ajudar também lá. Agradeço os elogios, viu, candidato? Obrigado mesmo. Uma boa noite para o senhor aqui. Eu vou pedir licença para desconectar e dar um último recado aqui para o nosso leitor. Obrigado, candidato. Então tá bom. Obrigado. Um abraço, tá? Abraço a todos aí. Tá? Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da penúltima entrevista com todos os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. Hoje conversamos aí com Chico Ering, do partido PSC. Amanhã, reforçando, é a última live, a última sabatina, com o candidato Capitão Souza, às 18 horas, Capitão Souza do PRTB. E aí, assim, a gente termina essas 2 semanas aí de entrevista.
cada dia com um candidato a prefeito da cidade de Taubaté, que pôde aí explanar as suas propostas de governo, o que pensam de melhoria para a cidade de Taubaté. E você pode assistir todas essas outras entrevistas no nosso Facebook e também aqui no nosso Instagram, que elas estão salvas aí para que você que não conseguiu ver ao vivo possa assistir novamente e definir aí de uma vez por todas quem é o candidato que vai merecer o seu voto nessa eleição municipal. Então quero deixar aqui um abraço a todos. Amanhã às 18 horas estamos de volta com a última live da sabatina das eleições municipais 2020 em Taubaté, com o Capitão Souza, partido do PRTB. Tá certo? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus, até mais.